mais uma vez aqui dando boa noite, as boas-vindas, né, a mais essa transmissão, nessas rodas de conversa online que a nossa sessão Sinasep F Sertão vem fazendo. Né? Hoje a gente vai tratar sobre o futuro do trabalho e o fim da escala 6 por 1. Né? O controle do tempo ele sempre esteve no centro das nossas lutas de classe trabalhadora, e hoje vemos que o regime da escala 6 por 1, que é o trabalhar 6 dias e descansar um, ele representa o ápice da colonização do tempo de vida pelo trabalho, né? Uma engrenagem que adoece, que gera burnout crônico, problemas físicos, mentais, e rouba nosso tempo de convívio social e convívio familiar, né? E a gente tem que lembrar também que essa dinâmica ela ainda é mais perversa com as mulheres, né? A mulher que trabalha na escala de 6 por 1 no mercado formal, frequentemente, quando ela tem essa única folga, nesse dia de folga, ela faz o trabalho que é invisibilizado, né? Invisível não, ele é bem visível, só que ele é invisibilizado e não remunerado, né? Descuidados e afazeres domésticos. E isso configura o que a gente chama da jornada dupla ou tripla. Né? E diante disso, eu trouxe hoje algumas provocações para a gente conversar aqui com os nossos convidados, que é sobre essa escala 6 por 1, ela realmente é uma necessidade econômica ou ela é apenas uma ferramenta de controle social? Né? Com o avanço tecnológico, como é que esse avanço tecnológico ele pode servir para nos dar direito a tempo e não só precarizar ainda mais nossas vidas? E, além de tudo, quanto ao serviço público, né? Como é que ele vai estar enfrentando tudo isso se, ao mesmo tempo, ele também tem que enfrentar o tempo inteiro uma ameaça de reforma administrativa? Então, para ajudar a responder essas inquietações e pensar esses novos horizontes, a gente recebe hoje aqui a deputada estadual Rosa Amorim, que eu vou tentar de todo jeito fazer essa conexão funcionar. Ela é nascida em Caruaru, agreste pernambucano, começou a trajetória política nas fileiras do Movimento Sem Terra, o MST. Desde a infância, ela atuou na luta do movimento estudantil. E o professor Filipe Bona, colega meu de trabalho, trabalhamos juntos já. Hoje em dia ele é professor de Direito da UPE, possui doutorado em Direito pela UFPE e seus estudos eles são focados em questões relacionadas ao direito do trabalho, negociação coletiva e direito de integração regional. Muito obrigado por aceitar o convite e já vou passar a palavra aqui para o meu colega, pedindo mil desculpas por esse atraso todo e tentando fazer com que a gente dinamize essa roda de conversa, tentando contornar esse problema técnico, né? E aí eu queria falar um pouco, principalmente puxando mais para a questão de direito do trabalho, dos aspectos de relações de trabalho, que é mais a área dele, né? Então, Filipe, a partir dessa realidade de desmonte, de uberização, terceirização, reforma administrativa, como o direito do trabalho e o fortalecimento das negociações coletivas, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, elas podem atuar como escudo contra essa precarização. E, do ponto de vista jurídico, quais são os maiores desafios para aprovarmos e efetivarmos a redução da jornada de trabalho no Brasil sem a redução de remuneração? Então, fique à vontade para dialogar, são apenas provocações iniciais que eu trago aqui. E muito obrigada mais uma vez. Nada, Lari. Boa noite, obrigado pelo convite. A Rosa já solicitou aí o. Tá em ouvido direito, né? Beleza. Tá, então tu só me deixa o tempo. Quanto tempo tem para falar? Como é que funciona? Bom, geralmente eu faço o seguinte, né? Dura mais ou menos 1 hora. Espero que com esse atraso todo ainda consigamos fazer assim. Eu faço essa introdução, fazendo essas provocações, trazendo o tema. Geralmente vocês dialogam entre 20 minutos, mas fiquem à vontade para transcorrer aí o tempo que acharem confortáveis. Tento fazer algum tipo de conversa também com o chat, se o pessoal trouxer perguntas. E geralmente é isso assim, que a gente tenta Tá, fazer então eu vou nesse fazer assim. tempo. Eu vou falar aqui um pouco, que eu acho que é o tempo que tu consegue resolver essas questões técnicas. Beleza. Tentando não. Tentando sobrar tempo para que eventualmente a gente possa efetivamente trocar alguma coisa, né? Para que não fiquem três monólogos, né? Perfeito. Beleza. Tá. Então, eu vou começar dizendo assim, que eu estou entendendo que há uma questão que preocupa especificamente o sindicato de vocês e a classe, né, vinculada
a vocês e que me toca também, porque eu também sou servidor público, mas que o serviço público ele não está regido pelo direito do trabalho, né? Ele está regido por direito administrativo. Então, isso é uma coisa, a princípio, muito importante que a gente precisa ter em mente, porque, inclusive, a redução de jornada, no sentido de reduzir para 40 horas semanais, já é o pontapé inicial do serviço público, né? Então, nesse aspecto, vamos dizer assim, nós já estamos onde, num patamar em que o trabalho subordinado pretende estar. Certo? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, não porque eu ache que não pode melhorar, mas porque a gente não pode confundir uma coisa com a outra, né? Então, isso é importante da gente ter em mente. Mas toda sorte, independentemente disso, você está certa quando você diz que, que as questões sindicais e as questões relacionadas ao trabalho sempre tiveram a limitação de jornada como uma pauta. Na verdade, eu sinto que todo o direito do trabalho, em certa medida, ele está relacionado a tempo e dinheiro, vamos dizer assim. A tempo e dinheiro, né? Mas, sobretudo, vou usar essa expressão que a gente no direito gosta muito, mas que diz sobre dignidade humana, mas que hoje, esse movimento que tem acontecido mais recentemente, chama de vida além do trabalho. Na verdade, eu quero dizer o seguinte: quando a gente pensa em limitação de jornada, a gente não está necessariamente pensando no tempo que a gente trabalha. Na verdade, o que há por trás disso é o tempo que a gente tem livre para descansar, para comer, para beber, para sair, para namorar, para tudo na vida, para estudar, né? Então, para conviver com a família. Então, na verdade, a gente, o direito do trabalho, em todo o seu esforço, que já tem algumas centenas de anos aí, de elaboração, na verdade, ele se apresenta para nós como o resultado de uma correlação de forças que se travam na sociedade e que, eventualmente, o resultado disso se consolida em direito. Então, se hoje há uma jornada de 44 horas semanais, é porque no passado, que não é tão distante, houve muita disputa no sentido de reduzir essa jornada, de fixar essa jornada. Então, veja que a gente sai de um momento em que não há fixação de jornada, até nós estarmos discutindo agora a redução de 44 para 40, ou de 44 para 36, ou menos, se for o caso. Né? Então, de toda sorte, compreender que, obviamente, nenhum direito, sobretudo os trabalhistas, nenhum deles, eles não vieram pela graça, boa vontade e misericórdia de nenhum empregador. Não estou dizendo que o povo é mau, estou dizendo que o povo é mau, mas a gente não vai esperar que, obviamente, aquele que detém determinados poderes juridicamente reconhecidos, né, porque o direito reconhece o poder do empregador e legitima esse poder, a gente não pode esperar que essas pessoas abrirão mão de bom grado desses poderes, ainda que eventualmente não o exerçam. Então, a gente pode ver, por exemplo, em algumas categorias, que a jornada de trabalho ela já não é de 44 horas, ela já é reduzida por via de negociação coletiva. Mas isso depende da boa vontade, das circunstâncias, né? Então, sem sombra de dúvidas, pensar a fixação de uma jornada num patamar mais baixo de horas, obviamente sem redução de salário, é algo que está desde o início e acredito eu que sempre estará enquanto estivermos, vamos dizer assim, convivendo com essa dinâmica de trabalho que a nossa sociedade tem. Então, a gente não, vamos dizer assim, isso não é uma conversa de ideologia paralela, nós vivemos num mundo cuja produção é capitalista e a gente está discutindo capitalismo. E o direito do trabalho é o direito do trabalho do modo de produção capitalista. Então, isso está muito claro. Então, a discussão realmente é quais as condições em que o trabalhador vai trabalhar e como ele terá, ou ela terá, condições de viver melhor
fazendo esse trabalho? Porque, no final das contas, as pessoas não trabalham por trabalhar. As pessoas trabalham para, eventualmente, ganharem dinheiro e, com esse dinheiro, fazerem alguma coisa que valorizam na própria vida, né? Então, eu até faço essa brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Veja, a maior parte de nós trabalhamos basicamente para pagar conta de moradia, comida, que é alimentação, beber, água, essas coisas, e prover necessidades básicas como saúde, educação. Isso não é, isso não tem nada demais. Não é assim. A gente está dando conta das necessidades primeiras. A gente não está dando conta de necessidades mais complexas. Isso não é diferente do que o ser humano fazia no Paleolítico Inferior, né? De formas diferentes, mas não é diferente. A pessoa está só procurando moradia, comida, bebida e manutenção da própria vida enquanto existência. Existência biológica, vamos dizer assim, né? Mas, obviamente, que a existência da gente ela não se reduz à existência biológica. A gente tem um convívio social, a gente tem família, a gente desdobra relações paralelas de amizade, de, de, de camaradagem entre colegas de trabalho, né? As pessoas fazem esportes, as pessoas namoram, é necessário a reprodução social da vida para que o trabalho continue existindo e os seres humanos continuem existindo, né? Então, não é possível haver uma dinâmica social sem que haja tempo para que essa dinâmica social exista ou se conforme, né? Então, quando a gente está pensando em redução de jornada, e especificamente no fim da jornada 6 por 1, nós estamos pensando realmente numa evolução social, no sentido de entender que o ser humano não precisa mais trabalhar esta quantidade de horas que a gente trabalha. E quando eu digo não precisa trabalhar, é porque se a gente assiste a televisão todo dia, se a gente vê o Instagram e rola esse scroll aí, e todo mundo está dizendo que a tecnologia avança e vai melhorar as condições de trabalho, que a tecnologia desenvolve isso, que a tecnologia reduz o tempo de desgaste, não sei o quê, veja, nós precisamos, nós trabalhadores também temos o direito de gozar dos benefícios dos avanços tecnológicos. E entre os benefícios dos avanços tecnológicos estão a redução da jornada. Se o trabalho que era feito antes por uma pessoa, hoje é feito em metade do tempo, por que não reduzir também o tempo de trabalho dessa pessoa e manter o salário dela? Afinal de contas, o, a produtividade dela está mantida, se não aumentada. Então, é muito importante a gente ter em mente que, e aí eu vou puxar um pouquinho para o direito, que obviamente é o que me toca, né? Mas a Constituição da gente projeta uma sociedade que seja solidária e ela está lastreada nos valores sociais do trabalho. Está entre os valores sociais do trabalho dividir essa riqueza humana que é a construção de novas tecnologias, ainda que elas sejam eventualmente apropriadas, vamos dizer assim, individualmente. Então, quando você fala, por exemplo, em uberização ou precarização do trabalho, a gente está muito preocupado. Quando eu digo a gente, eu estou pensando assim, a nossa geração, né? Eu já estava tendo uma conversa com um aluno meu na aula, e eu estava conversando sobre isso. É que as pessoas, essa geração mais nova, e sobretudo essa geração que está, vamos dizer assim, sofrendo o problema da precarização de imediato, né? Da uberização desses fenômenos, essa é uma geração que tem perspectivas e projeções de futuro que são muito diferentes das nossas, que tem formas e expectativas de vida muito distintas das nossas. Não estou fazendo um juízo de valor que não cabe a mim isso, mas compreender que o trabalho, do ponto de vista que a nossa sociedade está estruturada, e da forma como juridicamente foi pensada a estrutura do trabalho na nossa sociedade brasileira, o trabalho ele não está conectado única e exclusivamente com um indivíduo. De modo que a atomização do trabalho, porque no final das contas é
quando eu escuto essa palavra de uberização, eu entendo a complexidade dela no sentido de precarização do trabalho, mas é como se as pessoas, o empreendedor, é o empreendedor dele mesmo, né? É o empreendedor do indivíduo, né? E é a satisfação da necessidade do indivíduo. Eu acho que o indivíduo tem direito a buscar os meios para suas satisfações de necessidades individuais. Ele deve isso, obviamente. A liberdade permite isso. Mas existe um vínculo que nos constitui enquanto sociedade que eu não vou dizer que supera o indivíduo, mas está vinculado à necessidade individual. Ela, vamos dizer assim, existe uma dimensão coletiva da experiência individual. No sentido de que, veja, quando a gente pensa em trabalho, este trabalho que nós executamos, aí seja serviço público, privado, tanto faz, mas isso está vinculado, por exemplo, à Seguridade Social. E a Seguridade Social está estruturada em três pilares: da assistência social, da previdência social e da saúde pública, que é universal e gratuita. Isso é uma coisa extraordinária no nosso país, considerando o tamanho do país. Então, essas coisas elas são totalmente interligadas. Não tem como pensar no suporte e no financiamento, por exemplo, de uma previdência social pública, sem que haja um trabalho visto. Quando eu digo visto, é formalizado. A, a informalidade, ela é um dos maiores problemas da previdência social. Um dos maiores problemas da previdência. Porque a informalidade, ela não permite, de maneira alguma, o financiamento da previdência. Isso significa dizer, eu diria assim, a informalidade, ela usurpa a entrada do dinheiro nos cofres da Previdência, o que termina por constituir uma previdência enfraquecida e, eventualmente, menos proteção social, o que significa adaptabilidade da Previdência para poder ter suporte àquele regime atuarial que existe ou que vai existir de acordo com as previsões de risco de futuro, né? A assistência social, isso é uma reflexão minha, uma hipótese, já que a gente está pensando no futuro, né? Claro, não quero fazer futurologia, mas a gente tem uma assistência social pensada para uma determinada dimensão. Se a gente tem um monte de pessoas, hoje jovens, ok, beleza, mas esses jovens eventualmente vão envelhecer. E se esses jovens não contribuíram ao longo da vida o suficiente para gozar de qualquer benefício da Previdência Social, essas pessoas eventualmente vão ter que se socorrer da assistência social. Mas até que ponto? Porque a assistência social não garante um padrão de vida. Ela permite que você não morra de fome. Né? Então, é um parâmetro de vida que não é alto, de jeito nenhum. E as pessoas, enquanto estiverem trabalhando, eu estou supondo, essas pessoas não vão trabalhar por um salário baixo ou por uma renda baixa. Só que as pessoas estão aqui ou na informalidade, na clandestinidade, então estão trabalhando, né, eventualmente sem contribuir, no sentido de pagar impostos, essas coisas, mas vão construir uma renda, vão construir algumas propriedades, talvez, ou pouca coisa, mas essa pouca coisa que inviabiliza, por exemplo, que essa pessoa se beneficie de uma assistência social, considerando que o que a gente tem hoje estará daqui a 40, 50 anos, né? Porque se a pessoa hoje tem 20 anos, a gente está falando de 45 anos para frente, né? E a saúde pública, ela se torna, vamos dizer assim, um, uma das principais garantias que o trabalhador tem de que, eventualmente, não estando em ordem na sua saúde física, mental, social, vai poder se socorrer de tratamento, de medicamento, de assistência médica. Então, não tem como trabalhar estando doente, né? Não existe essa possibilidade. Então, voltando à questão inicial, você me diz se eventualmente quiser que eu dê um intervalo para. Mas as propostas que estão colocadas, que estão hoje em curso no Congresso Nacional, são três. Uma, que foi proposta pelo governo, vou pegar aqui uma cola para facilitar a vida e não dar a informação imprecisa. Mas existe a proposta de emenda à Constituição, que foi proposta pelo governo federal, certo?
Já não, ela já é um meio do caminho entre as outras duas. Então veja que a coisa já está se moldando para o que seria possível, né? Então, a proposta do governo federal é de redução de jornada semanal de trabalho de 40 horas, perdão, de 44 horas para 40 horas, sendo que o descanso semanal remunerado seria de 2 dias, o que constituiria o que estão chamando de jornada 5 por 2, certo? Então, as pessoas trabalhariam 5 dias por semana, tendo 2 dias de descanso semanal remunerado, e, portanto, trabalhariam algo em torno de 8 horas por dia, certo? As outras duas propostas, uma foi feita em 2019 pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT, a PEC 221/2019. Essa daí propõe uma redução de jornada gradual ao longo de 10 anos, de 44 horas semanais para 36 horas semanais, certo? Não fala sobre a questão relacionada ao descanso semanal remunerado, se vai ser, vão ter 2 dias de descanso, 3, não fala nada sobre isso, certo? E esta proposta ela está correndo conjuntamente, com a PEC 8 de 2025, que foi proposta pela deputada Erika Hilton, certo? A deputada Erika Hilton fez uma proposta, vamos dizer assim, mais interessante do ponto de vista do trabalhador, vamos dizer assim, né? Algo que confere ao trabalhador um pouco mais de tempo nas suas mãos, né? De controle sobre o seu próprio tempo, né? É uma escala, ela propõe um limite de jornada de 36 horas, certo? Já de pronto, mas essas 36 horas distribuídas em 4 dias, sendo, portanto, 3 dias de descanso semanal remunerado, né? Então, essas propostas elas estão hoje em disputa, em debate na Câmara dos Deputados. É sobre isso, vamos dizer assim, concretamente, que por enquanto a gente conversa. Não que não se possam conversar outras coisas, obviamente, né? Mas concretamente essas são as propostas que estão colocadas e elas são interessantes, né? São todas interessantes, vamos dizer assim, todas, né? E elas todas consideram a manutenção do salário, obviamente, né? Não se pensa em redução do salário. Então, são reduções de jornada sem redução de salário. Aí eu vou dizer uma coisa, porque às vezes a gente fala isso e essas coisas não se concretizam, mas é importante concretizar essas coisas para que a gente entenda que alguns argumentos que vêm contrariamente a essas jornadas, a redução de jornada, eles não são propriamente verdadeiros. Mas veja só, hoje, um indivíduo que trabalha uma jornada normal de trabalho, que é a jornada de 44 horas semanais, esse indivíduo ele trabalha por mês 220 horas, certo? Então, todo mundo que trabalha por mês a jornada normal de trabalho, trabalha 220 horas. Se você quer saber quanto vale a sua hora de trabalho, você vai dividir o seu salário mensal por 220. Se você pegar o salário mínimo e dividir ele agora, isso dá R$ 7,36. Esse é o valor da hora de trabalho de um trabalhador. Mas não é de um trabalhador incomum, não é uma exceção. É a maior parte dos trabalhadores brasileiros. É a maior parte. Essa coisa de a classe média é 5, 10 mil reais. A maior parte dos trabalhadores brasileiros ganham algo em torno de 2 salários mínimos, certo? Então, quando a gente está falando de redução de jornada para 40 horas, perdão, para a jornada de 40 horas, certo? Esse divisor, ao invés de ser 220, vai ser 200. Isso incrementa o valor da hora, obviamente, né? Mas ela vai só para R$ 8,10. Não aumenta nem R$ 1. Eu concordo e eu não posso dizer outra coisa de que não dá para comparar grandes empresas, não dá para comparar grandes empresas com empresas pequenas. Não dá. Uma empresa pequena, você imaginar um mercadinho, você trabalha em Serra Talhada, eu trabalho em Arco Verde, a gente está no interior. A gente sabe que muita gente ali tem uma lanchonete, é um mercado, é um salão, que tem às vezes um empregado, dois no máximo. A gente sabe que essas pessoas, esses chamados empreendedores, nem vou nem discutir essa nomenclatura, mas vamos dizer assim,
essas pessoas se esforçam muito para manter os seus próprios negócios e, eventualmente, pagar os salários dessas pessoas. Pode ser, e eu acho que é verdadeiro, que uma redução de jornada, especificamente para essas pessoas, pode representar um peso grande no dia a dia da execução do negócio deles. Mas esse não é o argumento para a gente deixar de ter redução de jornada, ou não defender uma redução de jornada. Porque, em última instância, a gente tem que pensar que a própria Constituição estabelece isso, e há medidas nesse sentido, e a gente pode construir paralelamente alternativas no sentido de criar benefícios e incentivos para essas pequenas empresas, para esses pequenos empresários, para esses empreendedores. O que não pode acontecer é o argumento sai da boca dos pequenos empreendedores, mas ele é colocado no mercado das ideias pelos grandes contratantes de empregado, né? Então, a gente precisa ter muito em mente isso. Então, pensar o direito do trabalho enquanto uma instância de regulamentação da vida das pessoas. O trabalho, o menor problema realmente é o tempo que a pessoa está ali trabalhando. A gente tem que pensar e o que ele faz fora daquilo? O que essa pessoa faz fora daquilo? Quanto tempo essa pessoa passa no ônibus? Né? Por que os empregadores não estão interessados, por exemplo, em melhorar mobilidade urbana e facilitar que o empregado no Recife, ao invés de levar 1h30, 2 horas para chegar no trabalho, ele leve 20 minutos, meia hora, confortavelmente, num ônibus com ar-condicionado, por exemplo. Né? Então, talvez, se essas dinâmicas elas estivessem melhor integradas, a gente não tivesse precisando falar tanto sobre isso. Mas, sem sombra de dúvidas, quando não sobra tempo, obviamente que isso toca mais diretamente aos trabalhadores. E aí, para eu puxar um pouco, antes de eventualmente o tempo se esvair, mas a questão do trabalho feminino, né? Então, o trabalho das mulheres. Estava vendo uma pesquisa, na verdade não foi uma pesquisa, eu estava escutando um podcast sobre uma pesquisa que dava conta sobre salas de espelho, eu acho que o nome era esse, salas de espelho, pesquisas com grupos focais para direcionar publicidade, essas coisas, sobretudo em política. E estava falando de como os interesses, quando os grupos são só de mulheres, focavam mais em direitos sociais, né? E isso revelava a importância de direitos sociais para que mulheres pudessem eventualmente trabalhar. Então, em última instância, veja, esse argumento de que as pessoas não querem trabalhar não é verdadeiro. Na verdade, a gente está brigando para poder todo mundo trabalhar. Todo mundo poder trabalhar um pouco, mas o suficiente para manter uma dignidade de vida, para comprar suas coisas, né? Para comprar suas coisinhas, para comer, para tomar uma cervejinha de vez em quando, para pagar o dízimo da igreja, que seja, para pagar o dízimo da igreja, tá entendendo? Para fazer o que tiver que fazer, para cuidar dos seus filhos, para comprar remédio, para poder ir à praia, para fazer o que tiver que fazer. Para não fazer nada, que seja um tempo para não fazer nada em casa, olhando o tempo passar, porque isso também é importante, né? Então, mas assim, em última instância, a gente não está falando somente isso. A gente quer, no final das contas, que todo mundo esteja ocupado. Mas não precisa todo mundo estar ocupado com 44 horas. A gente pode reduzir essa quantidade de horas, todo mundo trabalhar um pouquinho, as pessoas vão continuar lucrando. Eu não estou falando, ninguém está falando aqui em não ter lucro, a gente só está falando aqui em aumentar um pouquinho o valor da mão de obra, né? Então, veja, no final das contas, se a gente pensar de um ponto de vista mais crítico, vamos dizer assim, eu vou dizer que o direito do trabalho, em certa medida, ele regulamenta a dignidade humana, porque ele viabiliza essas coisas que a gente está falando agora, mas, em última instância, a gente só está falando aqui em aumentar o valor da hora de trabalho. Embora haja essa disputa permanente em não tratar a força de trabalho como mercadoria, né? Em última instância, a gente está querendo valorizar a mão de obra. Não porque a gente é bonzinho, mas é porque a Constituição manda.
Ela manda do ponto de vista do trabalhador, de valorizar o trabalhador, e manda do ponto de vista coletivo solidário, né? Então, acho que isso tem uma dimensão, obviamente, vamos dizer assim, jurídica da coisa, mas tem uma dimensão de solidariedade, tem uma dimensão de que tipo de sociedade nós desejamos construir, deixar para os nossos filhos, deixar para as gerações futuras, né? Então, esse pacto social que se estabeleceu em 88 e que foi o pacto que fixou a jornada de 44 horas semanais para os trabalhadores na iniciativa privada, né? Veja que a proposta era de 40. A jornada antes era de 48, certo? Então, esse projeto de construção social que a gente tem, ele não é grande coisa, pô. Ninguém está falando em revolução, ninguém está falando em tomar meios de produção, nada disso, nada disso, nada disso. A gente está falando em permitir que o trabalhador tenha um pouquinho mais de tempo em casa, com o seu marido, com sua esposa, com os filhos, que possa eventualmente ir a um parque, que possa ir à igreja, que pague o dízimo feliz da vida, que tenha dinheiro para pagar o dízimo, que tenha dinheiro para comprar uma pipoca, que vá ao cinema, que faça o que tiver que fazer, que faça aquilo que a liberdade permite que ele faça, que é conduzir a sua vida de uma maneira que ele valorize, né? Então veja, não estou falando nada de nenhum comunista, nada revolucionário, não tem nada revolucionário, né? Então, aí você perguntou sobre a negociação coletiva, a participação dos sindicatos nesse sentido. Os sindicatos, desde sempre, né? Aliás, desde antes, porque na prática os sindicatos antes não existiam, o que existia era um movimento da classe trabalhadora em se associar, né? Então, o que havia era um sindicalismo, né? No sentido de um associativismo de trabalhadores para, eventualmente, construção de coisas coletivas, né? Os sindicatos sempre foram, vamos dizer assim, a vanguarda da articulação e vamos dizer assim, de uma tentativa de encontrar um meio do caminho entre o individualismo atomizado de um trabalhador e, e um interesse coletivo abstrato demais. Uma abstração que supera o indivíduo, que também não é boa. Então, eu vejo o sindicato como esse meio do caminho aqui que vai tentar coordenar os interesses da classe trabalhadora frente aos tomadores de serviço, frente aos empregadores, frente à classe patronal, mas não no sentido. Veja que quando isso é reconhecido, quando o sindicato é reconhecido como um direito, o direito de sindicalização, a liberdade sindical, a autonomia sindical, quando isso é reconhecido como um direito, veja que os sindicatos eles não assumem mais nenhum papel revolucionário. Eles são, na verdade, um, um, eles funcionam, na verdade, como uma estrutura de articulação de interesses econômicos em negociação. Então, a gente está falando de negociação em direito, não está falando em antagonismo. Não estou falando de antagonismo, nós estamos falando de encontrar um ponto comum entre o interesse da classe trabalhadora e o interesse da classe patronal, né? Eu não estou dizendo que o sindicato não pode defender outros interesses. Não estou dizendo que o sindicato não pode aprofundar discussões sobre determinados temas e avançar sobre esses temas. Estou dizendo isso não. Os sindicatos hoje são livres para poder tratar isso, né? Mas no projeto de sindicalização que houve no passado, que de certa forma se manteve no Brasil durante todo o século XX e no finalzinho do século XX, muda um pouco com a liberdade sindical da Constituição de 88, o que a gente tem, na verdade, são instituições contra-revolucionárias, né? São contra-revolucionárias. Elas não são revolucionárias. Há uma cisão muito específica, isso aí no mundo todo, do ponto de vista sindical, ao meu ver, de que os sindicatos são criados exatamente para que eles se concentrassem nas disputas econômicas e esquecessem a disputa política. Então, quem quiser disputar politicamente vai se filiar a um partido político.
Mas se você quiser disputar melhores salários e melhores condições de vida na sua classe, você vai para o sindicato. Mas essas coisas quase não se conectam, né? Assim, se de repente desavisado pensa, se você resolve fazer uma greve, por exemplo, de solidariedade, não dá 2 minutos para um tribunal regional do trabalho classificar essa greve como abusiva, não é? Então, você veja que esses interesses eles são cindidos e eles são divididos justamente para facilitar, aí vou usar a expressão que você falou, o controle. A gente vê, aí vou puxar um pouco a sardinha para as questões relacionadas ao sindicato de vocês. Então, no serviço público, onde estão a maior parte do serviço público é de mulheres, né? A maior parte do serviço público é de mulheres, mas as gestões, não, né? No âmbito privado de trabalho, as mulheres elas só são uma maioria e são a esmagadora maioria no trabalho doméstico, né? Então, nos outros trabalhos, elas estão sempre com um posto de trabalho mais aquém do que os homens. Sobretudo quando a gente vai falando de postos de trabalho de direção, né? Então, os postos de trabalho de direção, eles costumam estar mais ocupados por homens, né? Trabalhos relacionados à ciência, matemática, tecnologia, engenharia, trabalhos eventualmente majoritariamente ocupados por homens, né? Não por mulheres. Por outro lado, trabalhos relacionados ao cuidado, como saúde e educação, mulheres. E são justamente nesses trabalhos que se remunera menos, né? Que os salários são menores, em que se contrata mais de forma temporária no serviço público, né? Então, tô, tô querendo pensar essa questão das mulheres, e aí eu acho que você fala bem essa questão da ocupação em casa, né? Do trabalho doméstico pessoal, né? Que é esse trabalho que é o trabalho de manutenção da vida, né? De reprodução da vida social própria, né? Então, esse trabalho, ele é invisibilizado, ele acontece dentro de casa, né? Ele acontece dentro de casa, então, assim, quem tem para reconhecer esse trabalho não é a sua própria família, né? Em última instância, assim, se ninguém fala nada, nada é dito, né? A gente sabe que, no final das contas, esse trabalho, ele é muito assumido, majoritariamente assumido pelas mulheres, né? Embora eu não, eu sei que hoje em dia tem muitos homens assumindo esses papéis. Hoje em dia a gente sabe que isso tá mudando, mas é insignificante diante do que há em relação ao trabalho feminino. Mas isso também nos leva a pensar, por exemplo, na necessidade de creches, né? De escolas em tempo integral, em auxílio financeiro para que essas pessoas tenham condições de transportar e de eventualmente estar em determinados lugares para liberar mão de obra feminina para o mercado de trabalho. Você veja que a gente já faz um pouco de tempo, né? Mas a pandemia aconteceu agora há pouco, né? Então, a pandemia ela desempregou muita gente, majoritariamente mulheres, né? Então, afetou especificamente as mulheres, porque terminou que elas que tiveram que voltar para casa e quando se comparava o trabalho da mulher com o trabalho do marido, por exemplo, o trabalho do marido pagava melhor. Então não fazia sentido, vamos dizer assim, insistir no projeto feminino de trabalho. Vamos dizer assim, se é que existia um projeto nesse aspecto, mas estou supondo que sim, mas porque esse aqui pagava menos, esse aqui pagava mais, né? Então, essas circunstâncias, elas são muito, vamos dizer assim, urgentes e que, se eventualmente não houvesse suporte às mulheres, que não é um suporte às mulheres especificamente. Veja só, eu tô falando do acesso das mulheres, mas a gente tem que pensar isso como uma questão familiar. Entendeu? Assim, por exemplo, eu já tô formando minha mente para pensar que a gente não deve mais discutir, embora legalmente a gente esteja falando isso, mas a licença maternidade ou o direito ao afastamento materno, considerando que ele vai eventualmente atingir pessoas que não são necessariamente somente mulheres, né? Mas, por exemplo, homens que são que adotaram crianças e que são famílias monoparentais, por exemplo. Então, na verdade, a gente está pensando numa licença parental, né? E isso funciona de uma maneira muito interessante, no sentido de tanto de permitir
que homens assumam as suas responsabilidades domésticas em compartilhamento com as mulheres, mas que eventualmente isso seja uma decisão familiar, né? Que isso não seja um local de colocar e pronto, vamos dizer assim, cumprirem os papéis sociais que estão pré-determinados e tal, né? Mas pensar que a nossa sociedade, se a gente estiver pensando para construir uma coisa ou relações mais iguais, a gente precisa pensar que as pessoas vão estar disputando em pé de igualdade, disputando o mercado de trabalho, tendo condições de trabalhar e voltar para casa e cuidar dos seus filhos, que isso aí eventualmente a mulher vai fazer e o homem vai fazer, que a gravidez não vai ser um desafio profissional para as mulheres, né? Então, a mulher, simplesmente porque ela tem engravida, ela, ainda que ocupe os mesmos postos que homens e eventualmente tenha os mesmos salários, ela perde determinadas oportunidades lá na frente. Porque ela quem vai engravidar, né? Então, a gente vê isso acontecendo, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? E, e acontecem muito mais do que a gente espera, infelizmente. As coisas acontecem normalmente vamos dizer assim, no chão da fábrica, acontecem de uma maneira, assim, incrível no sentido da reprodução disso, de quantas vezes isso acontece, né? A gente que vive o serviço público, de alguma maneira, a gente tem um pouco mais de estabilidade quanto a essas questões, né? Não estou dizendo que o trabalho no serviço público não trata de forma diferente mulheres e homens de modo algum. Ao contrário, tanto é que outro dia desse se regulamentou questões relacionadas à gravidez de pesquisadoras para poder contabilizar a pontuação para elas, né? Então, mas veja que esse debate está entre as pesquisadoras, obviamente, não estou dizendo que não está, mas a princípio ninguém tem uma dificuldade para ter uma licença maternidade, né? Ninguém vai ser exonerado porque ficou grávida, né? Então, os desafios são pouco diferentes, mas têm um impacto muito grande na vida privada, né? Na vida do trabalho, vamos dizer assim, subordinado. E aí eu queria trazer uma questão, e eu vou te devolver a palavra para a gente poder conversar alguma coisa, senão vai ficar monólogo. Pelo que eu estou contabilizando de tempo aqui, eu já falei que foi bastante. Não se preocupa, estou anotando aqui que vai ter Que é vários uma ganchos. questão assim, eu gosto de pensar assim, embora eu saiba que, do ponto de vista principiológico do direito do trabalho, não é propriamente isso, mas ele não pode ignorar que o direito do trabalho tem essa função. O direito do trabalho, ele tem uma função concorrencial perante os empregadores, no sentido de que, quando a lei estabelece um padrão mínimo de cumprimento sobre o trabalho, de regras trabalhistas, o que se está dizendo no mercado é: você pode contratar, você vai pagar salário, mas você não pode pagar menos do que o mínimo. E tem que ser dessa forma. Então, quando ele está dizendo isso, ele faz a empresa A e a empresa B concorrerem em termos de mão de obra no mesmo patamar. Está entendendo? Então, isso é uma questão concorrencial. Eu poderia muito bem estar falando que o direito do trabalho é um direito antitruste, por exemplo. Está entendendo? E se a gente extrapolar isso? Vamos pensar não sobre a uberização que você falou, que, em certa medida, diz respeito à precarização do trabalho na sua forma de trabalhar, mas diz respeito à forma de contratação. Isso aí é que é uma coisa muito perigosa. Ou seja, não é que o trabalho muda, porque o trabalho permanece igual. O trabalhador vai continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Com carteira assinada ou sem carteira assinada. Seja de um mês, seja de não seja um mês. Seja clandestino, seja clandestino. Seja formalizado ou informal. Certo? A pessoa vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Mas a forma jurídica que regulamenta quem trabalha é diferente. Mas veja, na forma jurídica, se você estabelece um parâmetro concorrencial interessante, os patamares se elevam. Então, vê, qual é o argumento, por exemplo, das empresas para empurrarem um trabalhador subordinado para fraudar um contrato de trabalho, porque isso é uma fraude, certo? Isso não é legítimo, isso é uma fraude. O que eu estou falando agora é uma fraude, mas isso acontece muito, né? Que é empurrar o camarada
do trabalho subordinado, ou seja, carteirinha assinada, regido pela CLT, tá? Para que ele crie um MEI e, ao invés de receber MEI, a forma jurídica que isso assume não é mais de um contrato subordinado. É a forma jurídica de um contrato comercial entre duas empresas. E aí ele diz, eu vou lhe pagar mais. Mas, na prática, o que esse empresário está negociando ali não é salário. Ele está aumentando um preço, porque agora o que você está recebendo é preço, não é mais salário. Né? Você está recebendo é preço, não é mais salário. Ele está aumentando o preço, e esse valor que ele está pagando a mais, ele está economizando muito em termos de contribuição social, por exemplo, que iria para a assistência social, que iria para a previdência social e que iria para a saúde. Está entendendo? Então, veja, na verdade, ele está fazendo um negócio sobre um dinheiro que não é dele. Está fazendo negócio sobre um dinheiro que não é dele. E outra, não chega nem perto de fazer o repasse desse dinheiro para o preço. Está entendendo? Então, no final das contas, ele está contratando alguém para fazer a mesma coisa, pagando mais barato e sacrificando coletivamente todo o projeto de sociedade. Todo o projeto de sociedade. Né? Então, isso é interessante a gente perceber, porque se a regulamentação desse tipo de forma contratual ela exigir determinados parâmetros, por exemplo, tributários e contributivos, ela pode se tornar desinteressante para o patronato fazer. Né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas, em última instância, essa é uma disputa concorrencial. Os empregados, eles já sabem, eles estão recebendo mais dinheiro agora. A aparência de ter mais dinheiro. Mas, na prática, a gente sabe que são pessoas que estão com empresas que têm um tomador de serviço só, ou seja, uma fonte de renda única, que continuam fazendo a mesma coisa, ainda que a forma seja diferente. Isso está em disputa no STF. O STF está para decidir sobre isso. Né? E isso diz respeito sobre o trabalho, o papel do trabalho na sociedade brasileira e como isso se articula constitucionalmente com a Seguridade Social, por exemplo. Né? Vou te devolver a palavra, senão eu vou ficar falando aqui perdidamente. Sem problema, amigo. Ó, eu anotei várias coisas, mas já para avisar, tanto para você como para quem está assistindo. Infelizmente, a gente não conseguiu resolver a conexão para que a deputada Rosa participasse. Então, escolheu por bem a gente remarcar, mas como a conversa já estava acontecendo, vamos aqui continuar a nossa conversa. E em outro momento, a gente divulga quando vai ter também a participação. E eu espero que dessa vez, na próxima, consiga seja por essa plataforma ou outra, porque isso já aconteceu mais de uma vez, né? Então não está sendo legal. Mas, Felipe, eu trouxe aqui alguns tipos de provocações e você conseguiu discorrer bastante sobre. Eu fiz algumas pontuações, mas também para não me delongar tanto. E vou também puxar um pouco para o meu lado de formação, né? Uma das minhas formações, e a minha primeira formação, no caso, em administração. E a história já começa logo pelo esse danado desse empreendedorismo, né? Desse empreendedor de si mesmo, que já mistura com a precarização e a plataformização. Enfim, e aí a gente vai. Eu vou tentar aqui fazer uns ganchos também com algumas coisas que você trouxe, né? E aí eu vou meio que tentar ir de trás para frente, né? Essa questão de quando é PJ, PJ, né? E geralmente, quando eu dou aula de empreendedorismo, que eu vou lá e desconstruo toda a ideia do empreendedor de aula de coach, que não é. E aí é uma das coisas que eu tento alertar e trago muito esse aspecto de como é interesse de uma empresa maior, digamos, que tinha aquela pessoa como um CLT, como um funcionário seu, convencê-lo a, ó, vale mais a pena, tu vai receber mais, como se o aspecto do que ele tivesse pagando para aquele funcionário valor líquido se transformasse em valor líquido quando ele virasse um MEI, né? Onde, na verdade, não vai. Porque aí ele vai ter que, primeiro de tudo, ter os gastos de seu próprio MEI. Né? Então, ele vai precisar se inscrever, pagar uma determinada contribuição para ter mínimo de garantia, um mínimo de aposentadoria, por exemplo, ou coisas do tipo, resguardado do que numa proporção se fosse um funcionário que teria que contribuir aquele valor X que a própria empresa iria ter que recolher como uma obrigação dela. Né? Fora isso, todos os outros tipos de gastos que eles dizem que teria com o funcionário e que não vão ter, não vai retornar para a Previdência Social, feito você mesmo salientou, na mesma proporção. Né? Então, muitas vezes o que acontece é que ela vai se tornar MEI, aquela pessoa, ela vai ter os gastos para se tornar MEI,
aquele valor não vai se transformar no valor líquido e no poder que ela teria de compra e de custos que ela tem normalmente na vida, e aí ela vai se precarizar ainda mais, tentando arrumar um extra em plataformas. Geralmente essas plataformas vão estar dentro de um algoritmo, também, de certa forma, sendo preconceituosas com essa questão, porque muitas vezes as pessoas acham que, pelo fato de eu me tornar empreendedor de mim mesmo e de eu chegar lá e fazer minha inscrição em Uber, ou então nessas plataformas que eu fui descobrir mais recente, que tem muito de trabalhos domésticos, no caso digital. Então, eu vou virar uma faxineira e coloco dentro de uma plataforma que disponibiliza faxina. Eu vou colocar cuidados estéticos, cuidados acompanhante de questões de cuidado de um idoso, alguma coisa assim, em plataformas. O valor que cobram para eu estar lá com o meu perfil oferecendo esse serviço é cargo meu, é caro para eu estar lá inscrita. Se por acaso acontece um imprevisto, eu preciso resolver alguma questão familiar, o filho adoeceu, coisa do tipo, e eu não preciso ter chefe para dizer, chefe, foi mal, vou ali resolver um problema, não vou precisar não vou poder trabalhar e estou tendo que lhe dar satisfação. Como eu sou minha chefe, eu não vou precisar. Aí os algoritmos muito bonzinhos, que são, só que não, eles vão lá e colocam você mais invisível. Eles, beleza, você cancelou para ficar visível aqui, para eu oferecer você como mão de obra nessa plataforma, mas você vai para a fila lá de trás. Então, assim, de alguma forma, ele também está sendo explorado e precarizado do mesmo jeito. Ele só não está vendo o chefe, que o chefe agora vai ser algoritmo. Né? Então, assim, tem toda essa questão também aí embutida dentro dessa perspectiva também de não ser mais um trabalhador formal, CLT, e fingir que vai estar em pé de igualdade, se tornando um MEI. Né? A outra coisa que você tinha comentado também sobre a questão da igualdade salarial. Né? A gente teve uma legislação recente, né, sobre a igualdade salarial de gênero, só que a gente também tem um grande problema, né? Fazemos isso como sendo uma grande vitória, mas ao mesmo tempo é uma vitória que acho que foi até a própria ministra das Mulheres que comentou na época que foi sancionada, já faz pelo menos 80 anos que a gente estava esperando por isso, né? Uma coisa que na verdade já estaria na CLT. Mas é preciso vir uma lei que diga, por favor, cumpra uma coisa óbvia, que se o trabalho é igual, ele é para ser remunerado em igual valor. E essa história do igual valor é que vem aí o juridiquês de vocês. Adoram pegar essas brechas, e as empresas adoram pegar essas brechas para explorar mais ainda, que é como é que eu vou medir esse igual valor e partindo de um pressuposto que você também comentou, Felipe, que a gente está saindo em pé de igualdade. A gente está largando da mesma posição, né? Eu, mulher branca privilegiada, estou na mesma posição que você, homem branco privilegiado. E que é a mesma posição, teoricamente, pela legislação, de uma mulher negra. Porque todos vão estar lá em pé de igualdade, se eles estão ocupando o mesmo cargo, a legislação diz que ele tem a mesma deve receber isso. Só que eu já não parto de uma igualdade. Eu já não parto de um local antes onde eu pude me qualificar igual a outras pessoas, geralmente os homens. Se eu for mulher negra, pior ainda a situação. E eu também não parto de uma igualdade que será que eu vou conseguir ter a oportunidade de ir? Porque eu não vou conseguir. Muitas vezes almejar cargos maiores porque eu tenho que estar em casa cuidando de menino na hora que eu acabo o meu trabalho formal. Né? Eu vou ter que estar dando conta de outros cuidados e outros afazeres que isso. Então, que tipo de igualdade eu teria aqui, quando na verdade eu já parto de vários tipos de casas atrás, né, de locais atrás, nessa busca de um trabalho igual para ser remunerado de forma igual. Né? E fora isso, tem a questão também que são alguns tipos de, graças àquela belíssima reforma trabalhista, né, de 2017, eu lembro que até te chamei para participar de uma aula, né, lá no IF, na época que estava toda essa reforma sendo construída, e que tem a consequência nisso também, do tipo, a empresa faz um tipo de plano de carreiras e ela diz, a igualdade salarial é desde que cumpra lá a legislação mínima. Mas se você tem um plano de carreiras como empresa e diz lá que no seu plano de carreiras você oferece isso e está igual, você não vai ser, como empresa, você não vai estar infringindo legalmente essa questão. Mas que oportunidade, mais uma vez, a mulher teve nesse plano de cargos e carreiras de chegar a determinados postos
onde subentende-se que ela está tendo a mesma oportunidade que, onde, na verdade, ela não tem disponibilidade para fazer hora extra o tempo inteiro, porque ela tem que dar conta de outros afazeres dentro de casa. Ela não tem a mesma possibilidade de viagens ou coisas que determinados cargos iriam exigir. Então, na verdade, mais uma vez, você disponibiliza determinados modelos de relações de trabalho em que elas foram moldadas já em um pé de desigualdade. Ele já foi moldado numa característica em que quem pode fazer parte dessa esfera pública não é a mulher e não é a mulher preta. Então, o sacrifício que a gente tem que fazer para chegar a ter sequer esse primeiro ponto de se conseguir sair na mesma largada é muito maior sendo mulher e sendo uma mulher negra mais ainda, né? E aí tem vários números que a gente pode trazer aqui, né? Como uma mulher negra, dos dados que eu saí pesquisando aqui para a gente trazer pelo menos alguns números aqui, a mulher negra ela recebe menos da metade de um salário de um homem não negro, né? Fora que as mulheres também, por mais que tenhamos essa legislação recente, ainda não conseguimos nem de longe conseguimos diminuir esse dano, né, essa desigualdade salarial. As mulheres não negras, elas ainda recebem menos, em torno de 75% a menos do que, quer dizer, perdão, elas recebem 75% do valor que seria o salário de um homem. Né? Então, temos toda essa desigualdade também de remuneração prestando o mesmo trabalho, e muitas vezes até melhor. Né? Mas somos desvalorizadas nisso também. Né? Outra coisa que foi importante você falar é que, mesmo que a gente parta da ideia de que na esfera pública não temos essas desigualdades tão cruciais, tão latentes, feito tem na esfera privada, ainda assim temos muitas. Né? Não pelo fato de, por exemplo, estar no mesmo cargo, usando de exemplo professora, e um professor, e ele vai receber prestando o mesmo trabalho, com o mesmo tempo de trabalho, o mesmo tempo de concurso e por aí vai, teoricamente recebemos o mesmo valor. Mas quais são as possibilidades de eu assumir chefias? Quais são as possibilidades de eu conseguir atingir determinados tipos de cargos dentro dessa instituição pública? Né? Então, essa desigualdade ela existe, fora todo o adoecimento interno e os assédios que, por ser mulher, dentro desse ambiente de trabalho, a gente passa. Né? Então, seja os assédios morais, os assédios sexuais, e entre outras modalidades de violência que a gente escuta e tem que conviver isso constantemente, né? Seja dos nossos colegas de trabalho, seja dos nossos alunos e pais também, principalmente em instituições como na que eu dou aula, que também tem alunos que são menores, né? Então, muitas vezes os pais têm que deveriam ter uma participação e uma presença também nessas instituições de ensino, né? Então, existe também toda essa dificuldade, essa desigualdade dentro da esfera pública, dentro do serviço público. E aquela questão também que você comentou, né? As profissões, seja elas na esfera pública ou privada, que são também marcadores dessas mulheres, que são carreiras de mulher e quais são as carreiras de homem. Né? Então, as mulheres, principalmente em séries, anos letivos mais para o ensino fundamental, por exemplo, ensino infantil e ensino fundamental, são muito mais mulheres do que homens que dão aulas nesses níveis de escolaridade. Também são as que, quando são instituições privadas, menos remuneradas do que se fosse uma professora do ensino superior. Sem contar também quando é na questão de saúde, né? Aquelas que são de cuidado paliativo, e que não existe um status nessa carreira, como, por exemplo, enfermagem, também a grande maioria, quem faz parte são as mulheres. Já quando é médico, são carreiras que são, digamos, têm um status maior, aí não são carreiras de mulher. Médicos e médicas, e muitas vezes mais médicos até, a depender de tipos até de especialidades de medicina. Né? Então, tudo isso eles são marcadores para a gente perceber que a forma em que o trabalho atravessa as trabalhadoras e os trabalhadores são de formas bem diferentes. Elas não atingem a gente de nenhuma forma igual. E aí, só para terminar também as minhas contribuições aqui, que eu também já falei demais, eu ia aqui só mediar, não ia ser a debatedora. Eu estava pegando uma notícia que eu achei bem interessante sobre um termo que eu não conhecia, só fazendo essas leituras sobre aspectos do trabalho, o mundo
do trabalho com a questão feminina, que é o constitucionalismo feminista, que foi até uma questão do voto da ex-ministra, né, Rosa Weber, que ela usou uma ferramenta dentro do tribunal chamado, que eles chamam isso da pergunta pela mulher. Né? E quando você falou da história da creche, isso me lembrou, e aí por isso que eu fiz essa anotação aqui, né? Que foi justamente na ideia de quando existe hoje em dia essa questão, esse entendimento do STF de que os municípios eles têm que ter as creches, né, disponíveis para que o trabalho feminino seja valorizado, que haja oportunidade do trabalho feminino, porque se não tem creche, onde essas mulheres podem deixar essas crianças, né? Então, a pergunta é justamente essa, né? Quando eu falo a pergunta pela mulher, quem é que vai ter que cuidar dessa criança se não existe a creche? Né? Se eu não tenho com quem cuide e essa criança vai ficar com a mulher, mais uma vez, ela não está partindo de um pé de igualdade, porque ela está sendo seu acesso ao mundo do trabalho já está sendo limitado aí, ela já está sendo punida por ter sido mãe e por tentar ter uma carreira ao mesmo tempo. Né? Então, eu achei interessante isso, que é um reconhecimento justamente dessa consubstancialidade, entender que legalmente existem circunstâncias, né, que dentro dessa perspectiva legal ela deve também levar em consideração a questão de classe, a questão de gênero e a questão de raça também. Né? Acho que seriam essas contribuições que eu teria também, Massa. pegando o gancho dessas Vê, falas. eu vou dizer uma coisa assim, que é o seguinte: não tem competição igual para ninguém nesta formulação que a gente vive societal, não. Tá todo mundo partindo de lugares diferentes mesmo, correndo uma corrida que tem alguém que não precisa correr porque já ganhou. Tem gente saindo muito antes da linha de largada, né? Tem gente com uma série de deficiências. Tem gente que não sabe correr e está participando de uma corrida. Tem gente que tem tênis assim, tem gente que tem tênis assado, tem gente correndo de chinelo. Veja, eu não, de fato, eu não posso dizer para você, o direito, ele vai dizer assim, todo mundo é igual perante a lei. Ele não está dizendo, a grande conquista jurídica que a gente tem é o reconhecimento de que essa igualdade, a gente já reconhece que materialmente ela não existe. Certo? Então, aí, Fernando aqui está comentando assim, a tal da meritocracia. Vê, não tem como falar em meritocracia quando não está todo mundo competindo a mesma competição em pé de igualdade. Né? A meritocracia é um negócio maravilhoso enquanto ideia. Não, eu acho maravilhoso, é uma ideia massa. Agora, é uma ideia que a gente só pode falar das pessoas exercendo seus desejos, fazendo suas vontades, pesquisando as coisas que querem pesquisar, fazendo trabalhos que entendam que valoriza. Olhar para o trabalho como algo que dignifique a sua existência. Olhar para o trabalho como algo que contribua socialmente para alguma coisa, seja ela qual for. Né? Então, assim, pensar o trabalho de um ponto de vista de aquilo que acredito que você tenha escutado isso na sua casa como eu escutava, né? É, faça um curso que você vai trabalhar no que você gosta, né? Mas a verdade é, amigo, a gente tem que fazer um curso que pague nossas contas, né? E esse negócio de gostar de trabalho, isso é coisa de gente que quer se torturar, isso é síndrome de Estocolmo. Porque no final das contas, veja, no final das contas, infelizmente, veja só, a gente está num sistema que o trabalho ele não tem um sentido existencial. É muito difícil a gente encontrar um sentido existencial para o trabalho que a gente exerce. No final das contas, a gente trabalha para ganhar dinheiro. É isso, a gente trabalha para ganhar dinheiro. Então, trabalhar para ganhar dinheiro, que não é uma coisa pouco importante, é muito importante. É muito importante trabalhar para ganhar dinheiro, considerando que a gente vive. Mas o trabalhar para ganhar dinheiro, por exemplo, dentro da circunstância que a gente se coloca, ele permite alguns argumentos, Larissa, que eu acho que vem assim, ó, e que são muito ruins, porque eles são falaciosos e eles tendem para um lugar que eu acho que nos levam para um lugar anterior a essa discussão que você colocou aí, que é o seguinte: não é muito difícil a gente encontrar, por exemplo, alguém que diga assim, é melhor trabalhar por menos do que o salário mínimo do que não trabalhar. Mas esse é um argumento assim horroroso, porque esse argumento ele vai levar a gente para onde? Para um regime escravocrata. Concorda? Então, Total. ele não faz o menor sentido se você
Eu não posso nem dizer assim, se extrapolar esse argumento, ele já é a própria extrapolação. Então, veja, o certo seria dizer assim, não há sentido a oferta de um trabalho que não permita à pessoa um salário que não garanta a ela um teto, comida e moradia, e convivência familiar. Não é? Esse é o argumento. Agora, claro, a gente está partindo dos mesmos lugares? Não. Nós somos todos herdeiros da sociedade escravocrata, com todos os problemas que ela trouxe. Eu acho que algumas questões, elas obviamente não vão ser resolvidas com a lei. A lei não vai resolver nada. Mas a lei já faz muita coisa. Veja, quando a lei reconhece essa disparidade, estabelece uma multa, que ela estabelece uma multa, e ela coloca uma obrigação para que as empresas divulguem os CBOs, as funções e os salários que pagam aquelas pessoas. Então, isso está colocado para o Ministério do Trabalho fiscalizar. E isso, veja, não é pouco importante, isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que é muito importante é você, na primeira coisa que você falou, o direito do trabalho, ele faz um caminho invertido dos outros direitos, um pouco. É que ele reconhece um tipo de relação. Então, veja, quando a gente está falando do direito do trabalho, nós estamos falando do seguinte, de que toda relação em que uma pessoa presta serviço da outra, esta pessoa que presta serviço de maneira onerosa, ou seja, recebe salário, não eventual, tem uma expectativa na prestação de serviço. Pessoal, quer dizer que ela mesma presta o serviço, sem que possa se fazer substituir. Mas a característica principal é a subordinação. Então, você está prestando um serviço em função da outra, coordenado o seu trabalho pela outra. Quem condiciona a força de trabalho é o outro, é o que toma o serviço. E é por isso que o direito do trabalho se estrutura. Porque se percebeu que esta forma de trabalhar, ela não é uma forma qualquer, ela é uma forma controlada por um direito. A subordinação, ela não é debaixo do porrete, nem precisa ter alguém mandando você trabalhar. Não, ela é jurídica. Quem é que diz que que o empregado tem que obedecer o patrão naquilo que ele precisa fazer? É o direito. E se ele não cumprir com as obrigações contratuais que estão dispostas, ele pode ser demitido por justa causa. Veja, tem coisa mais indigna do que uma pessoa poder ser demitida sem justa causa? Porque, veja, no final das contas, tem alguém dizendo permanentemente para o outro, em potência, que aquela pessoa, de um dia para o outro, pode perder o emprego. Isso tira qualquer possibilidade de expectativa daquela pessoa sobre construção familiar, sobre pegar um empréstimo para construir uma casa própria, sobre comprar uma moto para fazer um financiamento, sobre ter um filho. Veja, você vive a sua vida permanentemente sem saber se você vai ter dinheiro no mês seguinte, porque você pode ser demitido. E isso depende de quê? Do poder diretivo do patrão. Isso foi uma coisa que foi construída ao longo do tempo, certo? Isso foi acontecendo a partir dos anos 60. De certa maneira, a responsabilidade pelo fim da estabilidade decenal foi a criação da FGTS, enquanto o argumento alternativo, o argumento que se colocava na época era: não, a gente vai ter dois regimes, um da estabilidade decenal e o regime do FGTS. Mas se for no FGTS, você pode ser demitido a qualquer tempo. Mas logo depois isso deixa de existir. E o poder, ele se exerce, sobretudo, no ato de contratação. A gente não pode esquecer isso. Então, eu acho que tem uma coisa assim, a gente não pode esquecer de modo nenhum, em momento algum, de que nós estamos falando sobre a forma da contratação, quando eu estou falando de direito. Mas sobre a execução, sobre a coisa material que existe, a gente, veja, o camarada que trabalhava numa escola, tem acontecido muito isso em Recife, numa creche, e era empregado da creche, empregada da creche, esta pessoa hoje é um MEI, o MEI dela é contratada pela creche. E esta pessoa hoje recebe a mesma coisa que recebia antes, é um salário mínimo.
Essa pessoa faz a mesma coisa, ela continua sendo trabalhador subordinado ou trabalhadora subordinada. Veja, se ela é trabalhadora subordinada, na forma como nós temos hoje, esta pessoa deveria estar protegida pelo direito do trabalho. A regulamentação do trabalho dela é a regulamentação do direito do trabalho. Ela não é a regulamentação do direito civil. Aí eu coloco uma questão, voltando àquela questão econômica que eu disse antes. Vê, todo o processo de evolução do direito do trabalho foi um processo de reconhecimento de uma qualidade na prestação de serviço que era diferente de outras formas de prestação de serviço. Autônomo, por exemplo. Certo? E qual foi a grande conquista da classe trabalhadora? É compreender que esse trabalho subordinado não depende do prestador de serviço. Ele depende, sobretudo, de quem contrata. E por isso se destaca, de dentro do direito civil, um único tipo de contrato, que é o contrato de individual de trabalho. O direito do trabalho regulamenta um único direito, um único contrato de trabalho, um único tipo de contrato. Certo? Quando a gente agora está discutindo, veja só, o que nós estamos discutindo em essência é o retorno de uma forma jurídica para regulamentar a prestação de serviço subordinado que não seja a forma jurídica do trabalho subordinado, que é o contrato individual de trabalho. Ou seja, a gente vai permitir, então, a liberdade contratual, porque no final das contas é isso. Então, quer dizer que hoje, após a decisão do STF, quer dizer que uma empresa vai poder contratar o trabalho subordinado seletista ou ou como se fosse autônomo via um contrato comercial. Se a discussão for essa, veja só, nós voltamos ao século XIX, no sentido de isto não oferece maior garantia jurídica a ninguém, nem aos empresários. A ninguém, nem aos empresários. Então, vê, e isso aí não vai pesar muito para o grande empresário, não, viu? Isso vai pesar, sobretudo, para os pequenos empresários. Eles vão sofrer as consequências dessa insegurança ou dessa opção. Porque, no final das contas, quando você coloca isso como opção, algumas empresas vão poder colocar a opção seletista como uma opção valorizada. Entende? Então, eu acho que tem uma coisa assim, que é um não dito, mas que é muito perigoso no seguinte sentido. O direito do trabalho, ele estabiliza as relações sociais de trabalho no modo de produção capitalista. Ele estabiliza. Agora, numa sociedade ainda escravocrata, as pessoas usam o argumento de que é melhor ter um teto e um prato de comida. Mas essas pessoas, elas não são capitalistas neste sentido. Então, pensar que o empreendedor, o empresário, a pessoa que vai mobilizar capital para investir em alguma coisa, esta é uma pessoa detentora de capital. Essa pessoa, vamos dizer assim, a atividade que ela exerce é de gestão do capital, é de gestão da mão de obra. Se você gere isso e você está colocando a mão na massa, a gente tem uma notícia para essa pessoa. No sentido de que ela não é. Eu entendo a vontade de ser empreendedor, valoriza a pessoa. Eu acho que a pessoa deve ser valorizada. No final das contas, essas são as pessoas que mais oferecem empregos e que estão aí produzindo. Mas no final das contas, é preciso ter essa percepção de que lugar você está. Porque se você tiver não só gerindo capital, você estiver colocando a mão na massa, não é, você não está propriamente junto dos, dos grandes capitalistas. Tá entendendo? Você provavelmente não é um grande capitalista, você não é nem capitalista, por assim dizer, no sentido mais clássico da coisa. Você mal está gerindo capital, você está trocando dinheiro. Se der bobeira, você tira por mês menos do que os seus empregados. Isso é verdadeiro, é difícil, eu não estou aqui vivendo, eu não estou dizendo que é fácil, é muito difícil mesmo. Imagina que seja muito difícil, essas pessoas estão passando por maus bocados. E a subordinação, que você trata sobre a questão dos algoritmos, você trata sobre a questão da plataformização do trabalho e tal, isso é uma coisa assim que é muito de. Os juristas normalmente estão muito atrasados nessas coisas. A gente anda a reboque, né? A gente é muito atrasado nessas coisas. Mas, assim, é um controle
infinitamente pior do que o controle do supervisor numa fábrica vendo o seu cartão de ponto. As pessoas sabem a hora que você come, a hora que você desliga o celular, para onde você olha e como você se dirige, se você dirige rápido, se você dirige bem. É um controle assim social de uma dimensão de controle de dados que a gente não faz ideia. A verdade é essa, a gente não faz ideia. E a gente está discutindo uma democracia, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico laboral, mas não tem democracia com plataforma, não. Ninguém abre um algoritmo para dizer como é que o algoritmo distribui as corridas, a divisão do trabalho, como ele controla, como ele pune, quanto ele cobra, né? Quanto ele divide. Então, assim, essas coisas são realmente muito. Eu não estou dizendo que não existam outras formas, mas na maneira mais geral como essas coisas têm aparecido para a gente, eu acho que é um, é um momento, certamente. Nós estamos passando por um momento, novamente, né, de reestruturação das relações produtivas. Quando eu digo reestruturação, a gente não está mudando a relação produtiva continua de natureza capitalista, mas ela está passando por formas de ganhar e acumular capital permanentemente. Quando essas coisas acontecem de crise, obviamente que as disputas se acirram, né? Aí vem o papel dos sindicatos, por exemplo, em tentar ou avançar no sentido de conquista de direitos, ou no mínimo de conter a redução, né? De conter a redução, que infelizmente tem colocado os sindicatos numa postura muito defensiva, ao invés de uma postura mais agressiva. Mas veja, os dados que eu tenho visto do Diese não apontam tanto para a realização de instrumentos coletivos, como acordo e convenções coletivas, com a fixação de poucos direitos. Ao contrário, tem se fixado mais direitos. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente tem que pensar essa reestruturação, a gente tem que pensar quem é a classe que trabalha, ou seja, não dá para desconsiderar, assim, eu acho muito ruim, acho pouco agregador, por exemplo, a gente falar o pobre de direita ou o camarada que não é agregador isso. Isso coloca a gente em lugares muito separados, quando na verdade, nós estamos muito próximos, né? Então a gente precisa encontrar os pontos comuns dessas disputas, entender que as pessoas têm efetivamente desejos diferentes de vida e de exercício de vida. E aí a gente coloca assim, no campo das expectativas, não dá para comparar as expectativas que a gente tem com as expectativas de alguém que faz 3 gerações que essa pessoa nunca trabalhou de carteira assinada. Ninguém nunca trabalhou. Então, se você chegar para uma pessoa muito, muito pobre, da, da, da periferia, uma pessoa negra, e dizer, mas você não tem direito à previdência social, você não vai ter direito ao salário mínimo, o que essa pessoa olha para trás e faz? Mas ninguém nunca na minha família teve, não. Eu não estou perdendo nada, não. Eu nunca tive. Né? Então, isso é uma coisa assim que a gente precisa pensar nisso também. E a gente precisa encontrar qual é o ponto que toca junto com essa pessoa e elabora sobre isso. Porque a gente vai precisar elaborar sobre isso. As relações de trabalho, elas estão migrando, vamos dizer assim, saindo do campo da relação de trabalho, da proteção do direito do trabalho, e ou indo para a informalidade, o que é péssimo, ou indo para outras formas. Que, se for outra forma, vamos pensar melhor essa outra forma? Vamos pensar melhor essa outra forma. Veja, tem movimentos aí, tem movimentos nacionais de motoristas de aplicativo, né? Sim. Que não tem nenhum desejo de sindicalização. Eu estava vendo uma entrevista do dia desse, que acham ruim a sindicalização. Eu acho até a perspectiva até ruim, sabe? Mas eu não posso falar sobre a perspectiva dessas pessoas. Eu acho que a gente tem, quando juntos e nos interesses, no que há possibilidade de encontro e convergência, é ver onde é que está a convergência disso, para ver como essas coisas podem eventualmente ser melhores, do ponto de vista social e, eventualmente, como isso vai se consolidar enquanto direito. Assim, a gente perde muito no Tendo Rosa aqui, no sentido de que, claro, onde é que essas disputas vão se travar? Vão travar no legislativo. Né? Então, a gente está pensando aqui, esse ano é um ano muito importante. Né? Então, as notícias que a gente teve agora, essa última semana, desde que você falou comigo para agora, foi criada uma comissão especial na Câmara para discutir os 2 projetos, né, de PEC. Mas veja,
Já o relator que foi indicado pelo governo já não foi aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Parece que vai ser designada uma outra pessoa, certo? E parece que a ideia é postergar os debates o máximo que der para que essa discussão ela não vai ser tomada nesse ano. Tá entendendo? Então, assim, outra coisa que precisa se preocupar do ponto de vista do trabalho, e digo, você quer ser empreendedor, a pessoa quer ser empreendedora, a pessoa que é um pequeno empresário, ou que é um empresário, esta pessoa aí, ela tem que se preocupar, por exemplo, existe um argumento que está sendo lançado, e esse pessoal, infelizmente, é muito bom de slogan, que é o argumento do hora trabalhada, hora remunerada. Hora trabalhada, hora remunerada significa fim de descanso semanal remunerado, fim de férias, acabar com toda essa coisa. Então, na verdade, você só vai ser remunerado na hora que você trabalha, está ativado. Está entendendo? O que é um pouco parecido com o chamado contrato intermitente, que foi colocado pela reforma trabalhista. Vou puxar a sardinha, porque eu não queria deixar de falar isso, mas para tocar o serviço público. Porque o serviço público também está passando por essas questões. Né? Mas, por exemplo, aqui na universidade que eu trabalho, se alterou uma resolução, o conselho alterou uma resolução, e hoje, um professor, uma professora, que trabalha fazendo extensão universitária, a contabilização de horas semanais do professor que faz extensão universitária, ela é ínfima. Não consegue nem dar conta da carga horária mínima. De modo que o que tem acontecido, por exemplo, aqui na experiência da gente em Arco Verde, está havendo uma migração dos professores que fazem extensão para pesquisa, para gestão. Né? E a extensão universitária é justamente aquele pilar da universidade que toca a população. No caso da gente, que vai prestar um serviço de assessoria jurídica, a gente tem um curso de odonto que vai fazer uma clínica de odontologia. Tá entendendo? E isso não tem... A forma de contabilização, ela está de tal forma pensada nessa resolução que foi estabelecida atualmente e que está em vigor, que no final das contas não faz o menor sentido para um professor ser extensionista. Não faz o menor sentido. Então, isso é uma coisa que veio de dentro, viu? Ela não veio de fora. Não veio ninguém interferindo na gestão universitária. Ao contrário, foi proposta de dentro para fora e foi aprovada por unanimidade, diga-se de passagem. Então, você veja, hoje a gente tem uma circunstância de que o professor vai ter que correr para outra área, ou então se meter numa extensão universitária que ela é inviável. Ela é inviável. E não valoriza nem estudante, nem professor. Está todo mundo um pouco se lixando, por exemplo, para a comunidade externa, porque no final das contas, qual é o tipo de serviço que vai se prestar, considerando a forma do reconhecimento do trabalho do professor, por exemplo. Está entendendo? Então, é claro que essas coisas todas tocam, isso toca o serviço público também, obviamente toca o serviço público. E aí eu vou pensar assim, eu sei que nos últimos anos, né, assim, pelo menos nos últimos 10 anos, né, a gente tem usado muito essa expressão privilégio, né? Nós somos privilegiados por causa disso, por causa daquilo outro. Veja, não estou negando privilégio nenhum. Mas, em última instância, o que nós estamos falando é de um direito de trabalhar. Não é? A gente está falando, em última instância, de um direito da gente poder prestar um serviço, ser minimamente remunerado por esse serviço e ter esse trabalho reconhecido para ser remunerado, para a gente poder comprar nossas coisinhas. Ninguém, no final das contas, assim, não tem... E se a gente for passar para a discussão que você falou, obviamente, o direito de trabalhar, ele é um direito que muitas pessoas sequer têm, tanto é que não foi muito difícil aprovar a reforma trabalhista. Ao contrário, tem muito trabalhador defendendo a reforma trabalhista, né? Aliás, alguns centrais sindicais defenderam a reforma trabalhista, né? Então, essa coisa, a gente
A gente tem que ter muito cuidado no discurso, né? Eu estou pensando no discurso. A gente tem que ter muito cuidado nesse discurso quando a gente trata isso, porque estão puxando para baixo. Estão puxando para baixo. E se Sim. a gente começar a argumentar que o mínimo é privilégio, ele desce. Ele desce. E o direito do trabalho é o básico, é o mínimo básico. Veja, qualquer autor de direito do trabalho, qualquer um, ele vai dizer que o direito do trabalho ele é um mínimo civilizatório. Ele está dizendo, o direito do trabalho não é o máximo civilizatório, ele é o mínimo Hum. civilizatório. A gente está falando de definições de regras, assim, que não tem. Quem é que fica rico com salário mínimo? O que que a pessoa que, ou seja, o que que uma pessoa que ganha 2 salários, que é a maior parte da população desse país, uma pessoa que recebe um valor equivalente a 2 salários mínimos, o que que essa pessoa faz nas férias? Essa pessoa viaja para outro lugar? Essa pessoa faz uma viagem internacional? Essa pessoa não sai nem do interior para ir para a capital, em alguns lugares, porque não tem dinheiro para bancar 1, 2 semanas. O texto de férias não consegue bancar isso. As contas da pessoa continuam mês a mês. Tem o cartão de crédito, tem o cheque especial para pagar, tem o financiamento da moto, tem o financiamento do carro, tem a prestação da casa, se tudo der certo, veja, considerando que essa pessoa conseguiu comprar uma casa, Conseguiu. né? Então, então assim, não tem, a gente não está falando de grandes coisas. A gente não está falando de grandes coisas, embora seja muita coisa, né? Assim, Sim. é muita coisa. Mas o direito do trabalho, ele está aqui dizendo assim, olhe, mulher, se você engravidar, você não pode ser demitida. Mas não é por conta da mulher, não. É porque isso é uma proteção à família, sobretudo à criança que eventualmente vai nascer, né? Sim. Então, confiar um pouco de estabilidade para que aquela pessoa não fique desesperada grávida. Mas depois que engravida, a pessoa passa o quê? 120 dias afastada? 120 dias é 2, 3 meses, quando é 3 meses, 4 meses. E volta a trabalhar normal. E a gente sabe que a pressão é para que volte logo, as mulheres voltam logo a trabalhar. Porque sabe que se passar muito tempo fora do mercado, ou depender do trabalho, já não volta para o mesmo lugar. Já não volta para o mesmo lugar, né? Então, assim, não foi uma nem duas clientes que, na minha atuação advocatícia, eu entrei com ação para pedir reintegração de mulher grávida. Entendeu? Que foi demitida grávida. Sem constrangimento nenhum, assim, do dia para a noite. Tá entendendo? Então, mas claro, vê, eu queria, assim, eu não queria sair daqui com uma cara ou com um discurso que dissesse assim, poxa, é, estamos desconsiderando o que a gente chama de empreendedor e tal. As críticas, vou dizer assim, as críticas, você é administradora. Eu sou formado em direito. Vamos fazer assim, eu vou dizer assim, as críticas das questões sociais, vamos deixar para os cientistas sociais. Sim. Mas, e para a filosofia do trabalho. Mas, assim, se a gente pensar assim, vamos considerar essas pessoas, porque devemos, elas existem, né? A gente não pode negar que essas Claro. pessoas existem, elas estão aí. Elas são parte importantíssima do nosso sistema produtivo. Essas pessoas trabalham, essas pessoas têm família, essas pessoas saem todo dia para trabalhar, essas pessoas sofrem Consome. acidente, consomem. Então, veja, no final das contas, essas pessoas elas também são impactadas pelo direito do trabalho, ainda que Sim. indiretamente, ainda que como uma concorrência ao que elas estão fazendo. O espelhamento delas em relação aqui é importante, porque se aumenta aqui, eventualmente aumenta aqui. Mas se diminui aqui, aqui se paga menos. Então tem um jogo de concorrência aí, tem uma relação concorrencial aí que é importante, não pode ser desconsiderada. E se puxar todo mundo para baixo, no final das contas, Hum. para onde a gente vai? Algumas pessoas já estão nessa coisa que é terrível. E a gente fala para onde, eu falo para onde, obviamente, pensando nesse trabalho privado, que particularmente não é o nosso, né? Mas a Sim. universidade está também correndo esse risco. A gente tem menos estudantes, os postos de universidade não estão sendo preenchidas as vagas, a importância da universidade na sociedade brasileira está diminuindo de importância, o financiamento da universidade está diminuindo. Né? Então, veja, as regras da universidade estão precarizando os trabalhos dos professores, os Sim. professores estão ficando sobrecarregados, está todo mundo tendo que aprender tudo de um monte de coisa, tanto no serviço público quanto no serviço, tanto na iniciativa, quanto no trabalho subordinado privado ou na iniciativa privada.
né? Então, assim, as coisas estão realmente muito oscilam muito, muito rapidamente, né? Oscilam muito, muito rapidamente. Então, essa forma de gestão do trabalho, ela ela está desafiando todo mundo, de toda sorte. Para te devolver a palavra também, para tu fazeres o que tu Sim. entender. Mas assim, independentemente do que aconteça, independentemente, inclusive, da opinião, vamos dizer assim, da opinião primeira, da opinião irrefletida, vamos dizer assim, a opinião sem permitir parar, sentar, tomar um café, tomar uma cerveja e conversar. Independentemente disso, olhando para frente, qual é a sociedade que a gente quer ter daqui a alguns anos? É uma sociedade em que as pessoas estão trabalhando em torno de si mesmas, numa concorrência ensandecida por migalhas, ou a gente pode pensar algo que encontre um meio termo, que divida os custos sociais do trabalho entre quem ganha mais, sobretudo lucra, mas pensar em que os trabalhadores precisam ter um ganho do avanço tecnológico, do desenvolvimento social. Sim. Então, eu poderia dizer, por exemplo, tem um autor do século XIX, que dizia assim, para que a gente mantenha e permita o crescimento e desenvolvimento de tecnologia, em 1876, bastava que cada ser humano do mundo trabalhasse 3 horas. Eu estou dizendo que trabalhar é ruim. Trabalhar é uma condição humana. Todos nós teremos que trabalhar a vida toda para poder satisfazer necessidades. Mas a questão é, trabalhar para ganhar dinheiro não é trabalhar para satisfazer necessidades. Mas trabalhar é importante, faz parte da vida da gente. Todos nós vamos precisar trabalhar. Todos, todos, todos. E o trabalho da gente é um contributo social. E ele não se reverbera só para a gente individualmente. Mas vamos pensar, a pessoa que criou determinado algoritmo, que certamente é uma pessoa que entende muito de matemática, não é? Essa pessoa não criou matemática, não criou um algoritmo, sem que alguém tivesse eventualmente estruturado e pensado as 4 operações básicas. Ela se valeu de um conhecimento no passado para desenvolver um conhecimento maior no futuro. Mas por que esse conhecimento não está se reverberando, não se reverbera favoravelmente à sociedade como um todo? Por que os frutos desse conhecimento eles são, vamos dizer assim, privatizados, mas os custos são distribuídos, Exato. né? Então, eu acho que a gente precisa encontrar esse meio do caminho, vamos dizer assim, ou encontrar esse norte e dizer, olha, não, beleza, essa empresa produz muito, ela lucra, então ela paga mais, paga mais. E essa pessoa, não, essa pessoa tem empregado, um empreendedor, pequeno empreendedor, que tem uma loja de roupa, o camarada vende roupa no interior de Pernambuco. Esse camarada tem uma pequena loja, esse camarada certamente fez um sacrifício de vida para juntar uma grana, para poder investir, Gabriel. para poder fazer as coisas dele e revender alguma coisa. Certamente, eu não tenho dúvida disso. Essa pessoa, ela também precisa ser olhada. E ela não tem que ter as mesmas obrigações do grande. Mas na hora de fazer isso aqui, essa obrigação aqui, alguém tem que pagar. Porque aí, olha, veja, para não dizer que é uma coisa revolucionária. Não tem almoço de grátis. Não é? Não tem almoço de graça no capitalismo. Então, veja, alguém vai ter que pagar essa conta. Por que a conta é paga pela classe trabalhadora na forma do trabalho dela? Somente e majoritariamente. Vamos dividir esse bolo. Não estou dizendo para dividir nem lucro, viu? Nem lucro. Mas vamos diminuir uma jornada. Bem, vamos diminuir uma jornada de 40, perdão, de 44 para 40, para que a hora de trabalho do camarada aumente 80 centavos. 80, né? Então, assim, não é. Quem é que vai ficar rico com isso? Agora, vai permitir que essa pessoa chegue em casa 1 hora mais cedo, vai permitir que ela passe 2 dias em casa descansando,
vai permitir que ela tenha um dia para poder ir ao médico. E só para terminar, houve uma experiência de pesquisa de jornada 4x3. Eu estou esquecido agora o nome da pesquisa, mas se qualquer pessoa colocar aí, vai achar no Google, certo? Houve experiência de pesquisa, inclusive no Brasil. Algumas empresas participaram de uma experiência de redução de jornada, certo? A redução de jornada nessas experiências, todas elas indicaram melhores índices de produtividade. Porque as pessoas adoeciam menos e, portanto, se afastavam menos, faltavam menos ao trabalho, chegavam mais dispostas para trabalhar e trabalhavam mais. Então, veja, não tem. A gente está discutindo uma coisa que é a administração. No estudo de vocês, em Segunda abordagem 1900 e da bolinha, administração. em 1900 e bolinha já estava dizendo, minha gente, ninguém precisa trabalhar 12 horas. Bote o povo para trabalhar 8 e vocês vão ver, vai produzir mais. E produzem mais. E Isso melhor. aí. Então, assim, e a pessoa fica mais feliz, menos cansada, tem tempo de trabalhar, tem tempo de lazer, tem tempo de exercer outras coisas que tem que Isso. exercer, de se capacitar melhor, de fazer um curso, né? Então, Uhum. eu não tenho dúvida de que essa discussão já passou da hora, considerando os estudos que a gente tem, né? E a gente não está falando aqui de nenhum tipo de coisa assim que é achismo, não é achismo, Verdade. é coisa que já foi testada e comprovada tal qual 2 mais 2 é 4, né? Então, assim, tá. Dizer o contrário não é verdadeiro. Dizer o contrário não é verdadeiro, é mentira mesmo. Mas eu entendo que há um processo de convencimento das pessoas e as pessoas precisam ver as coisas acontecerem, né? Elas precisam ver as coisas acontecerem. Mas tem pesquisas muito sérias que já aconteceram, inclusive no Brasil, e que revelam que as perspectivas são excelentes de redução de jornada para o empresariado. Para o Isso. empresariado, né? Hum. Te devolvo a palavra aí. Não, só antes de fazer o fechamento, até porque a gente já falou bastante, adiantado da hora, mas você comentou bem. Uma das coisas que a gente fala bastante na administração é assim, dentro, digamos, dos estudos da administração, a gente divide as escolas da administração para entender como é que ela evoluiu como estudo, como campo de estudo, com o seu objeto de estudo chamado organização. E na segunda, a primeira era aquela tipo Charlie Chaplin, do tipo trabalhe, produza, movimento, estudos de tempo e movimento. Quanto mais movimento repetitivo, menos tempo você gasta, consequentemente produz mais. Só que isso gerou todo um adoecimento, né? Então assim, um adoecimento de várias formas, né? Físicas principalmente. Então, logo na segunda abordagem percebeu e o empresário percebeu isso de que não adianta só explorar, porque a minha mão de obra não vai existir. Ela vai adoecer e morrer. Eu vou explorar quem? Né? E naquela época não tinha tanta máquina assim para eu explorar a Posso fazer máquina. só uma besteirinha. É, mas naquela época, a gente tem uma situação muito interessante, que era uma situação, vamos dizer assim, de um número de postos de trabalho Sim. próximo de um número de mão de obra disponível, Disponível? né? Sim. Hoje, a gente tem um exército de mão de obra disponível, ou seja, a gente tem um desemprego hoje que não é friccional, é um desemprego estrutural, né? Que a gente, veja, eu vou dizer assim, mas é isso mesmo. Na prática, hoje, a mão de obra ela é tranquilamente dispensável, Sim. né? Assim, Sim. tranquilamente dispensável. Você perde um, tem outro ali melhor formado e que a gente vai aceitar receber menos, né? Sim. Então, essa coisa que... Por quê? Agora, isso aqui, a gente só admite esse pensamento porque a gente está pensando na mão de obra como mercadoria, né? Exato. É É nesse isso. ponto também. Então, assim, voltando ao pensamento que era na época, mas só para tentar dizer assim que esses estudos, considerando o contexto e a realidade da época e tentando apenas trazer esse alerta para contextualizar do que a gente tem hoje em dia, ao mesmo tempo também, eles tinham, entre aspas, disponível, porque eles não tinham a questão do impedimento do direito do trabalho para proteger esses trabalhadores. Eles poderiam explorar da forma que fosse, criança, mulher, jornadas absurdas. Né? Então, ok, não tinha tantas dificuldades em ter mão de obra disponível para a quantidade de postos de trabalho, mas em compensação, esse humano, essa pessoa, ela era explorada como, de fato, uma máquina, adoecia, parava a produção,
ou muitas vezes errava, tinha acidentes e errava. E quando começa minimamente a ter jornadas de trabalho um pouco reduzidas ao que era na época, que não está longe de ser o ideal, mas foi comprovado, e isso na visão unicamente do empresário que eu estou falando, de que o trabalhador ficou menos doente, se afastou menos, consequentemente eu não vou ter o posto de trabalho vazio, sem ter alguém para trabalhar lá, e consequentemente aquele que estava trabalhando estava errando menos. Então ia ter uma produção maior e mais certinha, não ia ter produto com defeito, digamos assim, se a gente for pensar de fato uma esteira, né? Uma linha de montagem com aquela questão da época, né? Então, assim, isso é, a gente está falando de 1912, né? E isso já era comprovado, né? Então, não vai ser agora que vamos E descobrir a pessoa novamente a precisa roda. consumir, né? A pessoa precisa consumir, né? Então, veja, assim, eu escuto, né? Ah, as máquinas vão substituir o trabalhador. Isso é para que Mas substituir o veja, trabalho doméstico. veja só. Se, Por se isso cuidado. fosse verdadeiro, como é que a gente ia consumir? Exatamente. Quem ia comprar os produtos que são produzidos por esses robôs? Porque as pessoas não têm dinheiro. Ia ser o quê? Um monte de benefício da assistência social que ia ser pago. Ou seja, iam pagar uma renda mínima universal para todo mundo, para a gente poder comprar as coisas que as pessoas os robôs estão Os produzindo. robôs estão. Isso não faz o menor sentido. Não Né? Isso não iria faz o menor acontecer sentido. mesmo. Então, veja, as pessoas não só precisam ter dinheiro, Sim. aliás, perdão, as pessoas não só precisam trabalhar, Trabalhar para as poder. pessoas não só precisam ganhar dinheiro, mas as pessoas precisam ter um momento de sair de casa, ir até a praça, comprar um picolé, comprar um sorvete, comprar uma camiseta, comprar uma roupa, comprar calça jeans, comprar não sei o que lá. Né? Gastar, precisa gastar. Ir Isso. para o cinema precisa gastar. E gastar é bom nesse aspecto. Ninguém tá. Tem que botar a economia para girar, que o povo diz, não é verdade? Agora, para botar a economia para girar, tem que ter dinheiro. Sim. Né? Tem que ter dinheiro. Então, essa é uma coisa assim, né, que é interessante às vezes você ver assim, né, que a pessoa que trabalha numa determinada loja, às vezes ela recebe um salário que não permite que ela compre aquele produto que a loja que ela trabalha vende, né? Exatamente. Isso é uma coisa assim que chama muita atenção da gente, né? É, mas, mas sem dúvida, esse ciclo não fecha se a gente não pensa no trabalhador recebendo salário, trabalhando, gastando, comprando suas coisas, fazendo o seu trabalho que tem que fazer com responsabilidade. O empregador ganhando dinheiro também. Então, se o empregador não ganha dinheiro, não, ganhe dinheiro. Ganhe dinheiro, meu filho. O capitalismo é para ganhar dinheiro mesmo. Agora, não posso dizer o contrário. Agora, Exatamente. se a gente quiser discutir em outra Outro coisa, a gente momento. discute. Outra coisa, a gente discute. Mas veja, ninguém está dizendo o contrário. A gente está dizendo, empresário, ganhe dinheiro. Agora, o trabalhador precisa ganhar dinheiro também. O trabalhador precisa também ter um momento com a família dele, com a família dela. Ele precisa a pessoa precisa ter um momento de desopilar. Aí eu acho interessante o slogan que foi feito, né? Eu acho que foi aquele Henrique Azevedo, né? Eu não tenho certeza agora. Me perdoem se eu estiver errado. Mas aquela história da vida além do trabalho. Então, Sim. veja, a gente está falando de direito de trabalho, mas na prática o que o direito de trabalho regulamenta é a vida além do trabalho, né? Uhum. Então, assim, é a vida além do trabalho. A gente está pensando justamente naquele momento em que o camarada não está trabalhando. É isso que a Exatamente. gente quer garantir, que essa pessoa durma, que essa pessoa descanse, que essa pessoa, né, viva a sua vida e viva uma vida legal, que viva uma vida que satisfaça as necessidades, pelo menos as primeiras, né? Pelo menos as mais básicas, pelo menos, né? Pelo menos. Eu acho que deveria ter mais, mas pelo menos, né? E é Uhum. isso. Bom, Felipe, acho que já demos muito estourada no nosso tempo previsto, mas foi muito Beleza? produtivo. Agradeço muito pelas suas contribuições, Nada. disponibilidade. Quando você quiser também, se quiser me chamar de novo, estou à Com disposição. com certeza, nem se preocupe, né? Então, só para fazer essa fala de encerramento, né? A gente percebeu aqui na nossa conversa que a gente não tem a mínima pretensão em permanecer nesse esgotamento, né? Nesse tipo de trabalho precarizado, que o fim da escala 6 por 1 ele não vai quebrar a economia, pelo contrário, né? Ele vai gerar, o que a gente comentou agora no final, ele vai gerar, de certa forma, produtividade de uma forma sustentável, inclusive para o empresário também, a inclusão de mulheres e a redução, inclusive, com gastos à saúde pública. Né? Então, eu acho que isso a gente tem que levar muito em conta
inclusive para a gente conseguir barrar determinados tipos de retrocesso, né, seja na esfera privada como também na esfera pública, falando aqui como servidores públicos, né, seja a questão da reforma administrativa, por exemplo, né, que ameaça nossos direitos e desmantela completamente o serviço público essenciais, inclusive a saúde pública, né, e que a gente consiga avançar com pautas, né, inclusive com essa questão, espero que dê certo, que vamos mobilizar também, né, desse PL que foi proposto recente, né, o 1893, relacionado à negociação coletiva no serviço público, né, então a nossa luta ela não vai se fazer aqui somente nas redes sociais, apesar da gente usar muito ela e de forma política temos engajado muito nas redes sociais, né, mas ela faz justamente no dia a dia construindo nosso sindicato, né, então reforço aqui que é o lugar da mulher e dos trabalhadores, é na luta sindical. Muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite.